Fala Dev! No laboratório passado foi apresentado a biblioteca Pygame. E neste, vamos aproveitar que já foi introduzido aí essa biblioteca, inclusive utilizando a linguagem Python, para desenvolver esse sistema simples de partícula. E aqui eu já deixo uma dica, uma ideia para você. Escolha algo interessante que você encontre nos jogos, ou em um website, ou em qualquer ferramenta digital, alguma funcionalidade específica, e tente modelar isso utilizando a sua linguagem de programação. Bem, como já foi apresentado aqui a biblioteca Pygame, vamos aproveitar essa biblioteca e vamos implementar este modelo utilizando a linguagem Python. Mas nada impede você de entender a lógica e o modelo e adaptar isso para a sua linguagem de programação. Mas antes, vamos no quadro repassar alguns conceitos e depois a gente coloca a mão no código. Beleza, pessoal, então temos aqui a nossa janela, que ela tem aqui, por exemplo, 800 por 600, a sua resolução. E vamos representar a nossa partícula como um ponto aqui no centro dessa janela, beleza? Bem, se esse ponto está no centro da janela, concorda que ele está na metade aqui, ó, da largura dessa janela? Então, a coordenada deste ponto, no caso do eixo x, está aqui em 400. E como a altura dessa janela é 600 pixels, ele está numa altura 300. Perfeito? Então, nosso ponto está aqui nesta coordenada. E aqui, só recapitulando, foi dito isso no laboratório passado, o eixo y, aqui no digital, ele cresce no sentido inferior, beleza? O eixo x ele se mantém, ele cresce para a direita e diminui para a esquerda, beleza? Então, para a gente modelar ali o nosso sistema de partícula, a gente vai precisar manipular esses valores, que é o valor de x e de y da nossa partícula. Então, como vamos querer que a nossa partícula ela se mova para a parte superior, vamos manipular o y. E aqui, só relembrando, né? O y, ao decrementar, ele sobe, beleza? Então, vamos ter que diminuir esse valor aqui, 300, neste exemplo aqui. Só que a nossa partícula ela não vai só se mover para cima. Concorda que ela também tem que se mover para os lados? Se eu quero que ela se mova para essa diagonal aqui, ó, para a direita, eu vou ter que manipular o x e fazer esse valor aqui aumentar. Caso eu queira que ela se mova na diagonal esquerda, eu tenho que fazer o valor de x decrementar, ou seja, diminuir. Tá? Então, a gente vai olhar isso mais na prática. Vamos também armazenar várias partículas, e não só uma, em uma lista para a gente simular todas aquelas bolhas subindo na tela. E também vamos delimitar aqui uma altura. Esse daqui, ou seja, vai ser o limite até onde essa partícula ela pode subir. Se ela chegar nesse limite, eu quero que ela desapareça da tela. E assim, novas partículas vão surgindo e fazendo aquele efeito que vamos ver agora na prática. Vamos lá? Então, pessoal, já temos aqui uma estrutura que eu criei, inclusive com algumas constantes para configurar o nosso projeto. Aqui temos para definir o título, o FPS, a resolução da tela. Essa variável eu criei para pegar, a partir da resolução, o centro da tela. Então eu divido aqui tanto a largura quanto a altura por 2. E aqui eu criei também uma paleta de cores, beleza? Em Core, a gente tem aquela estrutura base também para a definição da janela. Isso daqui a gente viu no laboratório passado, um pouco com mais detalhe. Para que serve essas linhas aqui? Para limpar a tela, atualizar a tela, definir o clock, né? Aqui é para capturar o evento quando é clicado ali no X da janela e fechar. Essa parte eu escolhi para definir algumas linhas guia, só para ver a questão do centro da tela e ficar mais orientado. E aqui temos o nosso loop principal. Então, é praticamente a mesma estrutura da aula anterior. Mas isso daqui não é o foco do vídeo, beleza? Então vou fechar aqui. E o nosso objetivo é modelar o sistema de partículas. Então eu vou criar uma nova pasta chamada Models. E dentro dessa pasta, desse diretório, vamos criar aqui o nosso primeiro arquivo, que vai ser a nossa primeira entidade na qual vamos modelar
iniciar o modelo, né, de partículas. Então eu escolhi um nome aqui, bolha, que no inglês se chama bubble. Só lembrando aí da extensão .py, e a partir desta entidade que vamos modelar aqui, primeiramente, a partícula, beleza? Então, para definir uma classe em Python, a gente usa a palavra reservada class, letra maiúscula, né, para manter aí a convenção de classes. Então, bubble. E aqui a gente já pode continuar e fazer agora o nosso método construtor. Então, def init, é assim que a gente define um método construtor em Python. Vou colocar aqui o self, né, que é obrigatório para os métodos que fazem parte aqui da classe, para fazer uma autorreferência. E o que a nossa bolha, a nossa partícula vai precisar? A princípio, eu quero que seja passada uma cor. Então, color como primeiro parâmetro. E também em que posição essa partícula será criada. Então, vamos receber também um parâmetro pos, de position, beleza? Bem, agora dentro do escopo do construtor, vamos atribuir os parâmetros e definir aqui outros atributos para a nossa entidade. Então vamos receber aqui color e vamos também receber a posição. Então self.pos igual a pos. Agora aqui um detalhe. Como eu tenho aqui este arquivo de utilidade ali com cores, que inclusive já tenho várias cores aqui mapeadas, olha só, dentro desse dicionário, o que eu vou fazer aqui? Eu vou receber essa cor no formato de string mesmo, o nome da cor. E aqui podemos acessar aquele dicionário e pegar a cor pelo índice, beleza? Aqui basta importar. Então, from config é o nome do nosso arquivo que está aqui. E eu quero importar tudo para o nosso arquivo atual, beleza? Ó, ele já reconheceu aqui colors. Um outro detalhe é o seguinte, essa posição que vamos receber aqui, para facilitar aqui a parte também do cliente, né, que for usar aqui esta entidade, para manipulação da nossa bolha, essa posição precisa ser uma lista. Então eu vou fazer um cast aqui, forçando aqui essa conversão, beleza? Porque caso eu receba uma tupla, essa tupla será transformada em uma lista. Ou eu posso receber diretamente uma lista, que não tem problema. Só lembrando aí, a gente precisa que seja uma lista, porque a lista ela é dinâmica, você pode modificar os valores. E caso eu receba aqui simplesmente uma tupla, né, lembre-se aí do Python que a tupla é imutável, então eu não conseguiria modificar aqui os valores, beleza? E aqui, essa lista é justamente o que foi abordado lá no quadro. Vai ser armazenado os dois valores, o x e o y, na primeira e na segunda posição aqui, respectivamente, beleza? Bem, outro parâmetro que vamos precisar para modelar a nossa partícula é o raio. Então, vou chamar aqui de radius. E eu já quero definir um valor padrão. Então, por padrão, a nossa bolha vai iniciar com um raio igual a 0. E aqui também vamos definir o nosso raio máximo. Então, max radius. Eu vou definir como 20, beleza? Perceba que o nosso raio ele vai começar em 0 e ele pode ir até 20. Então, eu vou precisar de outro parâmetro que eu escolhi aqui chamar de inflate. Tá? A questão de inflar, já que se trata de uma bolha, então vamos inflar essa bolha com esta quantidade aqui, 0.5. Beleza? A nossa bolha ela vai partir de um ponto e ela precisa subir. Lembra lá do nosso exemplo? Então vou definir uma outra variável aqui, um outro atributo chamado speed. Vai ser a velocidade na qual a nossa bolha vai subir. E a princípio eu vou colocar como 2. E agora lembra, né? A nossa bolha não vai só ir para a parte superior, ela também precisa se deslocar para as laterais, né? Seja para a direita ou para a esquerda. Então vamos chamar aqui de direction. Beleza, então já temos aqui a nossa
direction definida. De que forma a gente vai definir aqui um valor? Se eu colocar um valor fixo, por exemplo, 2, você percebe que todas as bolhas que forem adicionadas no nosso sistema de partícula, ela sempre vai para uma única direção, e não queremos isso. Então podemos utilizar aqui uma biblioteca que ela provê valores randômicos. Então vou importar aqui random e utilizar essa biblioteca random.uniform. E agora eu posso setar valores aqui, ou melhor, um intervalo de valores. Então eu quero que a nossa bolha ela se desloque para a esquerda ou para a direita nesse intervalo 0.9 negativo até 0.9 positivo. E aqui a gente vai ter a nossa direção setada. Tranquilo até aqui? Bem, agora a gente vai precisar definir os dois métodos, que é um método responsável pela lógica de como essa bolha vai se comportar, de como essa partícula vai se comportar, e o outro é o método responsável por desenhar essa partícula na tela. Mas o que eu gosto de fazer é definir aqui um método chamado handle para abraçar, amarrar esses dois métodos. E aqui ele vai receber uma screen, beleza? Por conta do método de desenhar na tela. Então aqui os dois métodos que vamos trabalhar é o método update, responsável pela lógica, e o método chamado draw, responsável pelo desenho. E é ele que precisa da referência da nossa tela. Então eu vou passar screen como argumento aqui deste método. E agora sim a gente consegue desenvolver os demais métodos aqui. Então vamos começar com o update. Então def update self. E para essa lógica, o que a gente vai manipular? A partícula, né? A movimentação da partícula. Então, lembra que no quadro a gente precisa manipular tanto o x quanto o y, beleza? Então, como é que conseguimos manipular aqui, né? Qual é a referência da posição? Perceba que temos aqui um atributo chamado pos. Então, vou pegar esse atributo pos, lembrando que ele armazena dois valores, que é justamente o x e o y, e eu quero primeiramente manipular o x. Como é uma lista, o primeiro item dessa lista, o índice é 0, correto? Então vou colocar aqui índice 0 e aqui, nesse momento, selecionamos a nossa variável x, né? Que representa ali o deslocamento no eixo x, na horizontal. E o que eu quero fazer? Eu quero incrementar uma direção. Olha só, já temos a nossa direção aqui, já definida. Então vou incrementar com o operador mais igual e passar a nossa self direction. E por que isso vai dar certo? Caso essa self direction tenha sido positiva, claro, nesse intervalo aqui, a nossa partícula vai para a direita. E caso tenha sido gerado aqui um valor negativo, a nossa partícula vai para a esquerda. Então por isso que eu estou incrementando um valor. Agora precisamos manipular também o y. Então se o x está ali na primeira posição, que é 0, o y está na segunda, que é 1. Beleza? E aqui o que vamos fazer? Incrementar ou decrementar um valor? Pense aí. Bem, basta relembrar o que foi dito no quadro e também na aula passada, que o eixo y ele é invertido, lembra? Ou seja, ele cresce para baixo. Então se eu incremento um valor, se eu aumento o valor de y, o meu objeto ele tende a ir para baixo. E se eu decremento, ou seja, se eu diminuo um valor, ele tende a ir para cima. Como a gente quer que a nossa partícula suba, eu vou decrementar. Então menos igual e algum valor, né? Que valor seria esse? A nossa speed, que é a velocidade com que eu quero que a nossa partícula se mova. Beleza? Bem, só a questão da movimentação aqui já está fechado. Só que perceba que a gente tem ainda a manipulação do raio, que inclusive eu já tenho aqui até a quantidade com que eu quero que esse raio aumente. Então basta acrescentar aqui uma condicional. Então if
self radius. O que eu quero checar? Se o raio atual ele não chegou no limite ainda. Então, se o raio for menor do que max radius, olha só como é fácil de ir lendo aqui as condições, a parte lógica e entendendo, né? Então, ó, se o raio da minha partícula, que começa em 0, ainda é menor do que o max radius, que é 20, o que eu quero que aconteça? Eu quero aumentar esse raio. Então, self radius, novamente aqui um operador de incremento, então mais igual. E quanto que eu quero acrescentar esse raio? Aqui está definido aqui na nossa variável inflate, então self inflate. E agora sim, temos agora a parte lógica, tanto para a movimentação da partícula, quanto para aumentar ali o raio da nossa partícula, né? Já que se trata aqui de uma bolha. E agora, para fechar, o nosso método de desenho, então self-draw, que recebe ali a referência da janela, então screen. E aqui a gente vai utilizar a biblioteca Pygame para desenhar uma primitiva. Então o que eu vou fazer? Eu vou importar também o Pygame nesse arquivo. E agora podemos utilizar pygame.draw, que é um método para desenhar primitivas com essa biblioteca. E o tipo de desenho que eu quero fazer é um círculo, então circle. Olha só como é bem descritivo. O que ele pede? Olha só, ele pede uma superfície, tá vendo? Surface. Já temos a referência aqui da superfície, que é a nossa tela, a screen. O próximo parâmetro, olha só como o VS Code vai destacando aqui. Uma cor. Já temos a nossa cor definida aqui, ó, na nossa classe, então self.color. O próximo parâmetro diz respeito à posição que queremos desenhar esse círculo na tela. Já temos também, então self.pose. E por último, o raio na qual queremos desenhar esse círculo. Então já temos, inclusive, então self.radius, que é o raio atual. Salvo o arquivo e pronto, já temos a nossa partícula bolha definida no nosso projeto. Antes de partir para outra entidade, que vai ser o sistema de partículas, vamos testar se essa bolha está realmente aparecendo em tela? Bem, eu vou aqui para o arquivo core e aqui embaixo eu vou instanciar a nossa bolha. Então eu vou criar ela primeiramente no construtor, vou chamar de bubble mesmo. E é claro, eu preciso importar, então from models.bubble import bubble. E aqui a gente instancia a nossa bolha, bubble. Lembrando aqui que ela precisa de uma cor. Em string, né? Então eu vou deixar white mesmo. E a posição eu vou passar como... eu tenho aqui a constante center. Então vou passar center. E aqui eu espero que ela já seja criada no centro da tela. Agora eu vou pegar a nossa bolha, então bubble, ponto. E o que eu quero é que ela seja aqui tratada, né? Então handle, para manipular tanto a parte lógica quanto a parte de desenhar na tela, né? Então vou chamar o handle dessa entidade. Olha só, o método handle precisa de uma screen. Então vou passar aqui self.screen e vamos executar esse projeto para ver se a nossa bolha já está aparecendo em tela. Dando enter, olha só, ela surgiu do centro, cresceu e subiu e desapareceu. Ok? Se eu executar novamente, olha só, ela já apareceu e foi para outra direção. Então, teoricamente, está funcionando, beleza? Ok, vou comentar e agora a gente vai para o nosso sistema de partícula, né? Lembrando que isso daqui é só uma partícula, a gente precisa de um sistema para acrescentar mais partículas. Então vou fechar novamente esse arquivo. E vamos agora criar uma segunda entidade. E eu vou chamar de particles mesmo, então particles.py. E vamos aqui definir uma outra classe. Então, usamos aqui class particles e vamos logo para o nosso método construtor. Já fizemos isso na outra entidade. Bem, a nossa partícula, ou melhor, o sistema de partícula, vai precisar de uma posição, que é a ancoragem onde as demais partículas vão surgir. Então vamos precisar de uma posição. Então vamos definir aqui logo, pós, usando a mesma lógica ali,
fazendo cast também, para garantir que essa posição seja uma lista. E aqui a gente vai definir uma espécie de ecrã, tá? Uma viewport, ou seja, uma janela para limitar até onde as nossas partículas elas vão poder ser exibidas em tela. Então vou definir aqui uma variável chamada viewport. E é claro que a gente vai precisar de 4 valores, certo? Que é a posição x e y, de onde começa essa viewport, e a largura e a altura. Então vou definir aqui como uma lista e colocar o seguinte, ó. Ela vai começar ali na posição do nosso x, que já está definido ali em cima, certo? Só que eu vou descontar 200 pixels para ir 200 pixels para a esquerda a partir do centro da tela. Vou também definir a mesma coisa para o nosso y e decrementar os mesmos 200 pixels para que o nosso y ele suba 200 pixels para a parte superior. E de largura e altura vamos definir aqui 400 pixels para cada. Beleza? Bem, vamos definir aqui também as cores das nossas partículas. Então vou definir aqui como self.colors igual a... Eu tenho uma constante armazenada para fazer essa questão de cores, então está aqui em palette, inclusive eu preciso importar, então from import, ou melhor, from config import asteriscos, olha só. E aqui eu vou escolher o colorful, tá? Essa constante está aqui em config, olha só. E eu tenho 2 índices aqui, colorful e smoke. Eu vou usar colorful por enquanto. Agora a gente vai precisar da parte chave aqui desse sistema de partículas, que é onde as partículas vão ser armazenadas. A gente pode usar uma lista, beleza? Então vou chamar de container. E esse container vai começar com uma lista vazia. E é aqui dentro que vamos adicionar as partículas para o nosso sistema. Vamos definir também a quantidade máxima que esse container pode ter. Então vou colocar aqui como max particles. E a princípio a gente pode colocar 100, tá? Então eu quero que esse container armazene até 100 partículas, beleza? Agora vamos partir para alguns métodos aqui para fazer esse controle. Primeiro vamos iniciar aqui com o controle da viewport. Então eu quero saber se a minha partícula está dentro dessa janela que é a nossa viewport. Então que nome aqui eu posso utilizar? Olha só, in viewport. Fica bem descritivo, né? Então quando a gente for usar esse método, a gente vai saber se a nossa partícula in viewport, ou seja, está dentro da nossa viewport. Self, e aqui a gente passa a nossa particle, porque é ela que eu quero comparar com os limites da nossa viewport. E aqui a condicional é o seguinte, if particle, que foi passada como parâmetro, pos 0, que é o nosso x, é o x da partícula, se ele for maior do que self viewport, também pegando aqui o x da nossa viewport, e concatenar com outra condição, particle.pos 0, perceba que aqui eu defini o limite esquerdo, né? Agora eu preciso definir o limite direito. Então se a nossa partícula também está antes, né, da nossa viewport fechar. Então se particles pos 0 mais, ou melhor, se o x da nossa partícula for menor do que o x da viewport, somando aqui a largura da viewport, beleza? A largura da viewport está armazenado aqui no índice 2, então ó, esse é 0, esse aqui é o índice 1 e esse aqui é o índice 2. Tá? Lembrando que aqui é uma lista de 4 valores. E aqui é a largura da nossa viewport, então 2. Bom, aqui eu já checo se a nossa partícula está dentro da nossa viewport em relação à parte esquerda e à parte direita ali
da nossa viewport. Bem, agora vamos checar se a nossa partícula está dentro dos limites superior e inferior. Então, if particle pose no índice 1, que é o nosso y, se for maior do que self viewport no índice 1, que é o y da viewport, e particle pose, pegando novamente aqui o y da partícula, ele tem que ser menor do que self viewport no índice 1 e somar a altura da nossa viewport, que está ali no último valor, tá? Então, índice 3. Ok. Se a nossa partícula está dentro dessas condições, né, perceba que aqui eu fiz a condicional para os 4 lados da viewport, então retorna true. A nossa partícula está dentro da viewport. Beleza? Bem, continuando, vamos definir aqui o nosso próximo método, que é o seguinte: como é que eu checo se o nosso container ele está completo, né? Lembrando que temos aqui uma quantidade máxima. Então a gente pode usar aqui o isFull, também é bem descritivo, um método para checar se o nosso container está completo. Já tem ali 100 partículas, por exemplo. Então basta retornar o seguinte: vamos pegar o nosso container, vamos utilizar aqui a função len, que retorna a quantidade de itens que tem dentro dessa lista. Então len vai retornar essa quantidade. Se essa quantidade for igual a maxParticle, olha só, então self maxParticle significa que o nosso container está full, está completo. Então já temos aqui um outro método auxiliar que vai entregar esse valor para saber se o container está completo ou não. Beleza? Com isso a gente pode definir um outro método que é para adicionar uma partícula dentro do nosso container. Olha só como é massa, a gente vai definindo aqui os blocos e vai utilizando os blocos anteriores, né? Então o nosso método add, ele vai receber uma partícula e eu quero adicionar essa partícula dentro do container com base em condições. Então olha só, se not, vamos aqui utilizar o nosso método isFull, então self isFull. O que eu estou perguntando aqui? Se o nosso container não, olha só o not, né? Não está completo, então eu posso adicionar uma partícula. Então self container ponto append, né, que é o método para adicionar em uma lista a nossa partícula que recebe aqui como argumento desse método. E já fizemos o nosso método para adicionar partículas dentro do nosso sistema de partículas. Legal? Para fechar, a gente só precisa finalizar aqui com o método update, que vai fazer aqui a parte lógica também deste modelo. Então vamos definir aqui o nosso método update. Lembrando que ele vai precisar de uma referência para a janela, então screen. Bem, e aqui a gente vai criar a parte lógica para que as partículas sejam adicionadas no nosso container. Então vamos definir primeiramente, né, qual cor essa partícula vai receber. Então vamos definir uma variável chamada colorIndex. Aqui podemos utilizar novamente a biblioteca random, que precisa ser importada, então import random. E agora, né, lembrando que eu tenho as nossas cores dentro daquela paleta, né? Tá dentro de config, olha só. É uma lista com strings, beleza? Então é a partir dela que vamos utilizar aqui. Então random.rangeInt, diferente lá do uniform, esse rangeInt ele vai retornar um inteiro aleatório. E eu quero que o intervalo seja de 0, já que temos aquela lista lá que ela vai do índice 0, certo? Até o len, lembrando aqui que a função len retorna a quantidade total de objetos que tem dentro de uma estrutura, no nosso caso é aquela lista, self_colors, e aqui eu vou tirar uma unidade, beleza? Porque o nosso array, a nossa lista, ela começa no índice 0,
né? Então não pode ser o total de itens aqui. O intervalo vai até o total. No caso aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, menos 1. Então vai até 6. Esse daqui é o índice 6. Tá? Então por isso, só justificando aí, por isso que estamos decrementando aqui uma unidade. Beleza? E agora vamos instanciar e adicionar a nossa bolha, a nossa partícula. Então self.add, já temos ali o nosso método pronto, olha só. E aqui para instanciar a nossa bolha, vamos precisar importar, então, from bubble import bubble. Só uma prática aqui, eu vou criar aqui um arquivo init vazio com 2 underscore, porque isso facilita aqui o reconhecimento dos módulos, beleza? Em Python. Então já temos aqui o nosso bubble. Então vou instanciar aqui o nosso bubble. O que ele precisa? De uma cor. Então self colors. E aqui eu vou passar o índice, né? Então color index. Vai ser uma cor aleatória. E basta passar a posição. Então self.poise. O que vamos fazer agora com a nossa bolha já adicionada no container? Vamos chamar o comportamento dessa bolha. Então, para isso a gente precisa percorrer o container para chamar aquele método handle de cada partícula. Então for particle in self container. Então estamos percorrendo o container e para cada partícula que tiver dentro, atribuímos aqui uma outra variável que, para ficar intuitivo, eu chamei de particle. E o que queremos aqui é chamar o método handle. Então particle.handle. Lembrando que ele precisa da referência da janela. Então screen. Está sendo passado aqui, ó, como parâmetro do método update. Mas eu quero que esse método seja chamado dentro da condição de que a nossa partícula está dentro da viewport. Então o que podemos fazer aqui? Se in viewport, ó, lembra daquele método? E aqui eu passo a nossa partícula. Aqui vamos checar se a partícula está dentro da viewport. Dentro dessas condições, aí sim, o método handle pode ser chamado. Caso contrário, eu quero remover essa partícula. Então, container.remove a nossa partícula. E aqui fechamos o último método do sistema de partículas. E aí, ficou confuso ou deu para entender? Espero que você tenha entendido, mas caso tenha tido alguma dificuldade, volte aí o vídeo, tente assistir com calma e deixe o seu feedback, Talvez eu possa te ajudar também nos comentários, inclusive o pessoal aí da comunidade que está também acompanhando o canal. Mas agora, vamos testar para ver se tudo está funcionando. Voltando lá para o nosso arquivo core, agora ao invés de mexer com o bubble diretamente, a gente vai querer instanciar aqui o nosso sistema de partículas. Então ao invés de chamar diretamente o bubble, vamos chamar o particles. Beleza? Então, particles, que é a nossa classe. E aqui vamos instanciar o nosso sistema de partículas, olha só. Ele precisa apenas de uma position. Então vou passar como o centro da tela. Já temos uma constante para isso, então center. Bem, com o nosso objeto particles instanciado aqui, a gente pode chamar o método que faz toda a mágica acontecer. Então particles.update. E aqui passamos a janela como argumento. Então precisa do self, então self.screen, que é a referência. E beleza. Agora vamos executar para ver se tudo está funcionando. Olha só que massa. Então temos aqui bolhas fluindo do centro da tela, indo até o limite ali. Olha só que legal. E perceba que está tudo funcionando aqui, inclusive o raio aqui do nosso círculo está crescendo. Ó. Ele começa em 0 e vai até aquele limite 20 que definimos, beleza? E também dentro aqui da viewport. Só para deixar claro a viewport, eu vou fechar. E vamos desenhar aqui a viewport para você ver ela em tela.
Isso daqui é só para debug, então pygame.draw. O que queremos agora desenhar é uma primitiva em formato de retângulo, então rect. Na mesma superfície, então screen. Ou melhor, self.screen. E aqui eu vou passar a cor branca, então white. E aqui self.viewport. Como 1, sendo a borda aqui para este retângulo. Vou salvar e executar novamente. Opa, na verdade precisamos pegar particles, né? Então, particles.viewport. Beleza, agora sim. Vamos executar novamente. E tá lá, olha só, o quadrado da nossa viewport como limite. E as partículas, ao chegarem nesse limite, elas são removidas daquele container, beleza? Bem, isso daqui é só para debug, né? Eu posso comentar isso daqui. E vamos fazer um segundo teste, né? Já que temos duas paletas de cores, vamos utilizar também a Smoke. Então o que eu vou fazer? Em Core, eu vou instanciar um outro sistema de partículas, olha só, com outro nome. Então eu vou colocar aqui Particles 2, beleza? E aqui, ao invés de ser Center, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui uma nova posição. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, na posição 300 do X, tá? Então não vai ficar no centro da tela. E aqui eu vou novamente usar o Center, mas para pegar a posição Y. Porque eu quero que ele fique na mesma altura, então Center 1, tá bom? A única modificação que eu fiz aqui é que eu quero que ele vá um pouco para a esquerda, para não atrapalhar a visualização. E agora vamos também chamar o update para Particles 2, o nosso segundo sistema de partículas. Mas antes, a gente precisa criar um chaveamento, né, para fazer essa mudança. Então vamos voltar aqui para o Particles. Olha só, temos esse Colors, ok? E o que vamos fazer aqui é o seguinte, ó, vamos criar um novo método. Vamos fazer aqui, chamar de switch color. E aqui em Colors, eu quero que palette smoke, beleza? Ou melhor, para ficar mais descritivo, né? Switch smoke, já que eu vou setar, né, deixar de forma definida aqui que é o smoke, então switch smoke. E aqui a gente vai trocar a paleta para smoke, beleza? Então o que eu vou fazer? Depois de instanciar o nosso segundo sistema de partículas, com aquele método, eu vou chamar aqui o switchSmoke para usar a nossa segunda paleta. Já chamamos aqui o update, beleza? Então vamos executar novamente, ver se tudo está funcionando. E, olha só, dois sistemas de partículas. Um colorido e o outro ali com a nossa paleta Smoke, né? Que simula até justamente essa questão de fumaça. Só para tentar aguçar aí a sua criatividade, né? Olha só, você pode pegar inúmeros modelos ou mecânicas de jogos, ou talvez alguma funcionalidade interessante que você viu em algum site e tentar replicar isso, tá? Modelando ali com a sua linguagem de programação, tá? Não necessariamente Python. Se você conseguiu pegar aqui o modelo, a lógica que tem por trás aqui deste modelo, você pode replicar em qualquer linguagem de programação. Eu utilizo aqui Python para ensinar a quem está começando, já que é uma linguagem um pouco mais flexível, mais limpa ali, possui uma sintaxe mais clara, mais fácil de fazer a leitura, mais fácil de programar, mas você pode utilizar aí qualquer biblioteca, qualquer linguagem que você queira, basta você compreender ali o modelo e a lógica e replicar isso na sua linguagem de programação. Bem, esse foi o laboratório de hoje, espero que tenham curtido, que tenham gostado e deixem sugestões nos comentários caso você tenha uma nova ideia e se for viável a gente implementar aqui, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe aquele like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!